Saúde e liberdade aos cuidados do Estado. O que poderia dar errado? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Quem conhece as obras de Machado de Assis certamente já ouviu falar do conto O Alienista, publicado originalmente em 15 de março de 1882, que retrata a história do médico Simão Bacamarte, que cria um hospício chamado Casa Verde para acolher pacientes com problemas psiquiátricos. Porém, suas ideias saem do controle. Em pouco tempo, o local fica cheio. No começo, os internos eram realmente casos de loucura, mas em certo momento, Dr. Bacamarte passou a enxergar loucura em todos, e ele acaba internando praticamente qualquer pessoa no local, mesmo sem qualquer diagnóstico, apenas por alguma suspeita de desvio de personalidade. Ironicamente, poucos anos depois, no Brasil, a narrativa do conto de Machado de Assis torna-se realidade numa cidade brasileira, só que de forma ainda mais assustadora. Considerado um dos mais lamentáveis episódios da história brasileira, o ocorrido no Hospital Colônia de Barbacena tirou a vida de cerca de 60 mil pessoas e causou horrores na vida de outras milhares. O Hospital Colônia, localizado a 165 quilômetros de Belo Horizonte, na cidade de Barbacena, foi inaugurado em 12 de outubro de 1903, edificado nas terras da Fazenda da Caveira, propriedade de Joaquim Silvério dos Reis. Inicialmente foi fundado como um hospital para tratar pessoas com tuberculose, mas posteriormente foi considerado ideal para tratar doenças psiquiátricas por estar situado em região de montanha e longe das cidades. Então, era o local ideal para manter pessoas marginalizadas. Foi o primeiro hospital psiquiátrico público de Minas Gerais. A estrutura contava com diversos prédios e pavilhões, sendo que cada um contava com uma especialidade. O pavilhão Zoroastro Passos cuidava das mulheres indigentes, o pavilhão Antônio Carlos dos homens indigentes, os pavilhões Afonso Pena, Milton Campos, Rodrigues Caldas e Júlio Moura recebiam todo tipo de pessoas, sendo que 70% deles não tinham nenhum diagnóstico mental, eram alcoólatras, homossexuais, prostitutas, viciados em drogas e mendigos. Ou seja, apenas pessoas que, por algum motivo, eram indesejadas pela sociedade da época. Também compunham os internados amantes de políticos, crianças indesejadas, epiléticos, inimigos da elite política local, vítimas de estupros, negros, mulheres com senso de liderança e homens tímidos. É importante salientar que, em 1930, Getúlio Vargas, o fascista de estimação da esquerda, sancionou uma lei que possibilitou a internação compulsória com uma simples atestação médica, o que facilitou muito a higienização social promovida pelo Estado. O hospital contava inicialmente com cerca de 200 leitos. Porém, como toda instituição estatal funcionava acima da capacidade, o local chegou a contar com uma média de 5 mil pacientes por internação na década de 1950. Os pacientes vinham de todo o país e chegavam em vagões de trem abarrotados de pessoas. A condição desumana em que eram transportadas gerou o termo trem de doido para significar uma viagem ao inferno. Além das condições degradantes, típicas de locais de saúde estatal, os internos eram obrigados a trabalhos forçados e a dormir em cima de folhas. Estupros, torturas físicas e psicológicas eram parte do cotidiano dos prisioneiros do Colônia, e os pacientes que não se comportassem bem eram submetidos a terapia de choque e duchas escocesas, banho propiciado por máquinas de alta pressão. Por conta disso, muitos não resistiam e acabavam falecendo. Devido às baixas temperaturas de Barbacena, dezenas de pessoas morriam por hipotermia. Mas, além das temperaturas baixas, os prisioneiros precisavam lidar com a fome, pois o hospital não fornecia alimento suficiente para todos. Além disso, não havia saneamento básico no local. Os internos frequentemente bebiam urina, defecavam no chão, viviam entre ratos e baratas e dormiam amontoados durante a noite para tentar se aquecer.
Para piorar, o sol e a sujeira causavam várias feridas nessas pessoas, pois andavam praticamente nuas o tempo todo. Entre as décadas de 1930 e 1980, morreram cerca de 1.000 pessoas por ano no Colônia. Como dito antes, além de adultos, o Colônia também abrigava crianças, fossem elas indesejadas ou filhas de mulheres internadas no local. Quando uma mulher dava à luz dentro do hospital, ela era separada da criança, o que fazia com que as mulheres grávidas espalhassem fezes na barriga para espantar os funcionários. As crianças que lá cresciam não sabiam escrever e nem falar, dependiam da ajuda de outras pessoas para as atividades mais simples. Em 1976, cerca de 30 crianças foram transferidas ao Hospital Colônia após o fechamento de um hospital infantil, e essas crianças recebiam os mesmos tratamentos dos adultos, como a terapia de choque. Numa manhã, uma funcionária recém-contratada pelo hospital encontrou uma criança morta e, ao dizer "ele está morto", ouviu de um colega "você vai ter que se acostumar, acontece a toda hora". Depois de um tempo, o cemitério municipal já não comportava o número cada vez mais alto de mortos no hospital. Então, funcionários do local começaram a traficar corpos para faculdades de medicina, que os usavam nas aulas de anatomia. Estima-se que cerca de 1.800 corpos foram vendidos para faculdades de medicina entre 1969 e 1980. A Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, por exemplo, adquiriu 543 corpos, sendo cada um deles vendido por cerca de 50 cruzeiros. Quando o comércio de corpos minguou, o hospital passou a dissolver a carne dos mortos em tonéis de ácido no hospital. O procedimento acontecia sem autorização da família. Afinal, ninguém sabia quem era quem lá dentro, pois, quando alguém era internado, seus documentos se perdiam nas gavetas da instituição. O Hospital Colônia de Barbacena só foi fechado no fim dos anos 80. Hoje, restam menos de 200 sobreviventes dessa tragédia. Em 1996, um dos pavilhões do hospital foi transformado em museu para que os terríveis e lamentáveis acontecimentos dali não fossem esquecidos. A história do Colônia mostra como não se pode delegar ao Estado a liberdade e saúde do indivíduo, visto que, nesse terrível caso, um local que seria para cuidar de pessoas com problemas psiquiátricos acabou virando um campo de concentração para pessoas por algum motivo indesejadas, e lá eram submetidas à violência, fome e morte. Nem crianças foram poupadas da barbárie, e muito menos os mortos, cujos corpos eram negociados pela administração do hospital. Nem mesmo Machado de Assis, em seu conto, foi capaz de prever algo tão abominável. A realidade superou e muito a ficção. Mas não tem jeito. A lição que fica é, sempre que se usa do aparato estatal para criar algo para o suposto bem comum, tragédias como essa acontecem. Para quem se interessar em saber mais, os relatos dos sobreviventes podem ser encontrados no livro da jornalista Daniela Arbex, O Holocausto Brasileiro. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por Marcelo Perucci de Assis, revisado por JJ Liber e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!